queridos. Aleluia. Você pode dizer assim, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Você pode sentar nessa hora. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Antes de mais nada, eu quero registrar aqui na presença de vocês que estão nesse domingo, né? Vocês sabem que nosso pastor esteve viajando, esteve ausente por uma semana. Fez falta, viu, pastor? O senhor fez falta aqui. Estávamos com saudade de você, de coração. Aleluia. Como é bom, irmãos. Amém? Deus é bom. Diga, Deus é bom. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 2. Enquanto você vai abrindo, eu vou orando. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças. Obrigado por este dia. Pai, obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Pai, porque você nos elegeu. Obrigado porque você nos chamou. Você nos levantou. Você nos chamou de filhos, Senhor. Oh, Pai, obrigado por esta tarde de estarmos aqui para ouvir a tua voz. E eu sei porque sei que não sairemos daqui da mesma forma que chegamos. Pai, uma palavra inspirada vinda do teu trono, Senhor. Ele muda a nossa história. E nós estamos aqui não para brincar, não é um clube social, mas é totalmente espiritual, Senhor. Nessa hora nós queremos estar naturalmente sobrenaturais para ouvir essa palavra que é sobrenatural para as nossas vidas, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, porque assim vai ser. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o nosso ajudador. E nessa hora essas palavras elas vão saltar com poder nos corações. É assim que eu declaro e é assim que será, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estava nessa semana dando uma estudada sobre o que falar para você. Na verdade, estava estudando porque, naturalmente falando, estou de férias, mas como é bom você ter um pouco mais de tempo para examinar as escrituras, para você mergulhar muito mais. E foi isso que o Espírito Santo me disse nesses últimos dias, para que eu pudesse mergulhar mais nele. E eu sei que isso é para toda a igreja. Amém? Então, dando uma estudada, eu comecei a meditar sobre uma tipologia da palavra. Você fala tipologia, eu não pretendo, nem quero dar uma aula aqui para você, não é isso, mas eu quero trazer algumas verdades da palavra de Deus para te animar, para te exortar, para te consolar e te levantar, para que você saiba que nós temos um Deus que é perfeito, que desde a fundação dos séculos, ele sinalizou, falando a respeito de Jesus. Tudo que Deus fez, queridos, foi para mostrar o plano redentivo dele para a igreja, para nós, no nosso tempo, e para toda a humanidade. Ele sempre mostrou a figura de Cristo. Ele sinalizava a salvação através daquilo que foi construído, através daquilo que foi feito por ele, através das direções que ele deu para o povo, para construir algumas coisas. E é sobre essas coisas que eu quero falar para você hoje à tarde. E peço que você fique com o coração muito ligado, porque sobre essas coisas o Espírito Santo vai trazer algumas iluminações para as nossas vidas, para que você possa estar seguro. Sabe por quê? Porque eu estava lendo uma reportagem essa semana também, um artigo qualquer, de uma determinada religião, onde fala que o nosso Senhor Jesus, ele não é o Filho de Deus. Aquela religião ensina que ele não é o Filho de Deus, apenas um profeta. Também fala que a palavra de Deus está corrompida por ideias de homens, quando nós sabemos que isso não é verdade. Então nós precisamos entender a palavra, precisamos mergulhar nessa palavra e crer, irmãos, que essa é a palavra genuína do Senhor, sem mistura alguma para as nossas vidas. E Deus sempre falou conosco através dela, desde Gênesis até Apocalipse. Amém? Eu pedi para você abrir em Colossenses capítulo 2, no versículo 17, a partir do versículo 16. Aleluia. Tipo bíblico, queridos, é uma representação ordenada de pessoas, eventos, instituições, perfigurando o Novo Testamento. Aquilo que Deus estabeleceu, mostrando pessoas, objetos, era mostrando o advento do Novo Testamento para as nossas vidas. A consumação dos séculos que está em Jesus Cristo. Diz assim no versículo 16, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda pela relação, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Estes rituais são apenas sombra, diga assim comigo, sombra. Sombra do que haveria de vir. Ponto e vírgula. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. A sua versão pode ser um pouco diferente, mas essa versão é King James, ela fala, eu gosto muito dela, quando ela diz a realidade, todavia, encontra-se em Cristo.
ele fala de sombra. E o Novo Testamento, esses tipos de Cristo, ele está recheado no Antigo Testamento. E eu quero te dar um exemplo que me veio agora, falando sobre a Arca de Noé. Vocês lembram da Arca de Noé? Foi que Deus disse a Noé. Era chegado o tempo de juízo, não é verdade? Sobre a humanidade, Deus disse a Noé, constrói uma arca. E sobre essa arca, queridos, essa arca tinha quantas portas? Quem lembra quantas portas tinha a arca? Uma só porta. É verdade ou não é? Onde todas as pessoas e criaturas que estavam ali para serem salvas iriam passar por aquela porta. É assim ou não é? O que é que diz lá em João capítulo 10 e versículo 9? Quem sabe? Eu sou a porta. Jesus falando, eu sou a porta. Ele estava cumprindo aquela figura, aquela sombra de linguagem que Deus mostrou. Por a pessoa ou o animal que passasse por aquela porta iria se salvar. Iria entrar no lugar de refúgio, iria entrar no lugar de salvação, no lugar de proteção, que iriam vir águas, que iria vir um juízo, mas quem passasse por aquela porta estaria seguro, estaria salvo, estaria protegido. Eu queria que você abrisse em João comigo, vamos ver isso aqui. João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Aleluia. Essas sombras ou essas figuras, irmãos, elas apontaram para coisas vindouras. Seriam verdades estabelecidas por Deus. Jesus fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Diga assim comigo, pastagens. Aleluia. Qual é o plano de Deus para mim e para você? Está totalmente suprido. Pastagens. Você e eu estarmos totalmente supridos quando passamos por essa porta que é Jesus. Então, qual é a ideia de Deus para mim e para você, queridos? Não é apenas uma figura, mas é uma realidade. Que está em quem? Está em Jesus. Ali era uma figura. A arca ou a porta daquela arca era uma figura daquilo que iria vir no nosso tempo. A nossa história hoje está marcada por uma realidade, queridos, que é Jesus Cristo. Que é a palavra de Deus, que é o verbo de Deus que foi enviado para mim e para você. Vou te falar sobre outra figura, sobre outra sombra, sobre outro fato que aconteceu. Lembra do que aconteceu com Isaac e Abraão? O que é que Deus requereu de Abraão? O seu filho Isaac. Não é verdade? Aí a palavra começa a ensinar, creio que é lá em Gênesis capítulo 22, começa a dizer assim, que Abraão ele pegou o menino, pegou lenha, pegou tudo que era necessário e foi em direção àquilo que Deus tinha falado e não duvidando. Ele não retrocedeu, mas ele estava certíssimo que Deus iria prover o cordeiro. Tanto é que quando chega ao pé do monte, ele diz assim, ele levou Isaac e mais 2 servos. Quando chegou lá, no pé do monte, ele disse assim, ei, fique aí, que eu e o garoto subiremos, adoraremos e voltaremos. Aleluia! E chegando lá naquele monte, chegando lá naquele lugar, aliás, lá em cima, ele preparou o altar, estava lá tudo pronto, cheio de significados, e ele estava pronto para o sacrifício, porque Deus tinha pedido, Deus tinha falado isso para ele. Mas, quem sabe o que aconteceu? O garoto perguntou, pai, estou vendo a lenha, estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Aleluia! Onde está o cordeiro para o sacrifício? E ele diz, o Senhor verá. E sabe que esse cordeiro já estava preparado desde a fundação dos séculos para mim e para você, irmão? Não era aquele cordeiro. Ali era uma figura, era uma sombra que estava sendo dita por Deus. Olha, vai chegar o dia que o perfeito cordeiro, com sangue imaculado, vai ser derramado por você e você vai receber a salvação. Aleluia! Onde está escrito isso? João capítulo 1, se não me engano, versículo 29. Quando João viu Jesus, ele disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Figura, irmãos, uma sombra. Deus estava mostrando para você e para mim, olha, existe um cordeiro perfeito que vai estar lá naquele lugar, vai ser sacrificado, vai derramar o seu sangue e vai purificar. Vai nos purificar de todo o pecado, de todo o mal. Sabe que Isaac também era uma figura de Cristo? Eu vou te falar porque existe uma passagem que é belíssima, estudando essa semana, como eu me alegrei com ela, queridos. Para te alegrar, para te animar, eu comecei a prestar e eu queria que você fosse prestando atenção nisso que for sendo falado. Eu não estou contando uma historinha qualquer para você, mas são realidades. Cristo é uma realidade na nossa vida hoje, irmãos. E nós precisamos dar valor àquilo que nós temos, sabia? Nós estamos, irmãos, no que tem de melhor, vivenciando aquilo que tem de melhor, irmãos.
Nós entramos pela porta e ele diz lá, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então essa é a nossa realidade. Cristo é a nossa realidade hoje. E nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, desfrutar desta realidade que é Cristo. Esse sacrifício, irmão, não foi em vão. Não foi qualquer sacrifício. Não é apenas uma provisão momentânea de Deus para mim e para você. Não, não é. Mas é uma provisão eterna para mim e para você, queridos. Que tem que começar em uma vida abundante hoje, não é amanhã, não é um dia quando nós formos para o céu, mas começa hoje. Uma vida abundante em Deus começa hoje. Tudo Deus preparou, irmãos. Tudo foi preparado por Ele. Imagine quantos anos, quantos mil anos atrás, desde o tempo do patriarca Abraão, Deus vem falando e apontando para essa época, para essa estação que nós estamos vivendo, queridos. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos viver essa estação? Como nós vamos viver essa estação, como filhos agora? Dentro de uma nova realidade. Porque tem duas coisas que nós podemos fazer. Viver a realidade que o mundo fala, ou viver a proposta, ou vivermos a realidade que Deus fala. E eu te digo que Deus é perfeito, queridos, em tudo que Deus fez. Existem os detalhes, Deus é um Deus detalhista. Ele mostra como Ele é perfeito, queridos, porque tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus, ela se encaixa. Nada fica de fora, nada é por estar. Tudo que Deus fala, e depois qualquer dia a gente vai falar sobre o tabernáculo, tudo que Deus fez é mostrando a perfeição e a redenção do Senhor. Tudo perfeito, tudo bom demais, irmãos. Aí lembra de um casamento que teve entre Isaac e Rebeca? Quem lembra desse casamento? Está lá em Gênesis capítulo 24, se você quiser ler depois. Isaac e Rebeca. Isaac representando um tipo de Cristo. Quem é que foi buscar Rebeca? Quem lembra? Eliezer. O servo de confiança de Abraão. O servo que estava lá e que tinha autoridade dada por Abraão para chegar lá. E o que é que esse servo levou? O servo levou 10 camelos. E nesses 10 camelos o que é que havia? Prata, ouro e vestes. O que é que isso significa, queridos? Prata, ouro e vestes. Prata significa a nossa redenção. Depois você pode ler lá em Levíticos capítulo 5, você vai ver que o preço, a lei ela ordenava que para pagar o preço daquele pecado, ou de um pecado avulso, vamos dizer assim, você tem que se pagar com prata, por um preço determinado. Perfigurando, mostrando que existia um preço de redenção para mim e para você. E seria pago um dia. Não com o nosso próprio dinheiro, porque nós não poderíamos pagar. Aleluia. Por mais que nós nos esforçássemos, por mais que tivéssemos dinheiro, eu queria te dizer, olha, nós não poderíamos pagar. É um preço alto demais. Nós não poderíamos pagar esse preço. Aleluia. E o que é que isso mostra para mim e para você, queridos? Uma redenção preparada por Deus para mim e para você. Para esse tempo que se chama hoje. Deus preparou tudo para que eu e você pudéssemos viver uma vida feliz, irmão. Nos mínimos detalhes, tudo que aconteceu na antiguidade, Deus estava mostrando e revelando Cristo para mim e para você. Aleluia! Um tipo de Cristo. Aí se você for pegar Eliezer, uma figura de quem? Do Espírito Santo. Aleluia! Olha como Deus é maravilhoso. O Espírito Santo que chega lá, que vai levando aqueles presentes, que chega lá com aquela prata, que significa a redenção. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Convence através de quê? Que existe um plano de salvação, que existe uma redenção em Jesus, que Deus veio em Cristo para morrer por nós. E quem convence? O Espírito Santo. O que é que ele levou mais naqueles camelos? Levou ouro. O que é que o ouro representa? Glória. A glória de Deus através do Espírito Santo que foi nos dado, irmãos. Aleluia! E o que é que ele levou mais? Vestes. Sabe por quê? O que é que Deus quer de mim e de você? Vestes limpas. Vestes de louvor. Em vez de espírito de tristeza. Vestes, ele pegou a roupa de tristeza e colocou vestes de alegria, queridos. Está lá em Isaías 61. Ele disse, olha, a tua roupa de tristeza não serve mais para você. Não dá mais em você. Quando você recebeu Jesus na sua vida, essa roupa não lhe pertence mais. Aleluia. Não é mais sua, não pertence mais a você, mas eu tenho uma roupa perfeita para você, que não está suja, que foi lavada com o sangue de um cordeiro perfeito e que vai te dar alegria permanente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Olha como Deus é perfeito. Por quê? Ele estava vendo a mim e a você.
estava nos observando hoje, queridos, porque Deus não quer ver o povo dele triste. Aleluia. Ele quer te dar veste de louvor, em vez de espírito angustiado. E aí você pode me perguntar, mas irmão, quando é que Deus vai me dar essas vestes de louvor? No dia que você aceitou Jesus. Você já está vestido com veste de louvor e de salvação e de alegria, em vez de tristeza, e porque você pensa em ficar triste. Aleluia. Olha, se você imaginar, se você começar a parar para pensar, eu estava em casa pensando nessas coisas, queridos. Pensando no tamanho da grandeza de Deus, pensando no tamanho do poder de Deus pela minha vida, pensando na graça que Deus derramou pela minha vida, eu não me contive, eu comecei a me alegrar em Deus. Comecei a me alegrar em Deus porque eu vi um Deus que é perfeito. Eu percebi, queridos, através dessas coisas que eu estou te falando, um Deus que é perfeito e preparou tudo para que a minha vida fosse uma vida bem-sucedida. Aleluia! Tudo está preparado por Deus para mim e para você, irmão. Tudo foi preparado, tudo está pronto. Aleluia! E o que é que o Espírito Santo vai fazer? E vai nos levar, irmãos. Esse mesmo Espírito que vai nos conduzir a Cristo. O que é que o servo de Abraão fez? O que é que Eliezer fez? Quando ele pegou Isaac, quando ele chegou na casa de Rebeca, a sua parentela disse: eu vim aqui amando do meu Senhor, e eu vou levá-la, mas aqui estão os dotes. E a levou. E diz que quando a Rebeca foi cavalgando, de longe, Isaac já estava no lugar. Chamado em árabe, eu não lembro o nome agora, mas o lugar onde ele estava, esperando por Rebeca, é aquele que vive. Aonde é que Jesus está? À destra do Pai, daquele que vive. E um dia ele vai vir nos buscar, queridos. Porque o Espírito Santo está conosco e está nos conduzindo a cada dia. Aquilo que você diz assim, rapaz, mas tantas coisas eu preciso mudar, glória a Deus que você tem esse sentimento. Estranho seria se nós pensássemos que fôssemos perfeitos. Isso seria estranho. Precisaríamos nos corrigir pela palavra, quando não nascer de novo. Porque se você está em Cristo, nós não alcançamos ainda a plenitude, mas sabe, o Espírito Santo ele está para nos ajudar, porque ele é nosso ajudador, e naquilo que você precisa, queridos, dentro desse pacote redentivo, dentro desse pacote de salvação, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te ajudar, vai te esmerar, vai te levantar, vai te mostrar o bom caminho que você deve andar, porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Já pensou que tamanha salvação que Deus preparou para mim e para você? E quando nós começamos a observar essas coisas, queridos, o que Deus fez não é natural. E algumas pessoas podem pensar e dizer assim, mas rapaz, mas é muito natural, isso aqui é muito natural, não tem nada de natural, irmão. Na palavra de Deus não existe nada de natural. Ah, rapaz, uma oferta é muito natural, não é natural. Ah, rapaz, estar aqui ouvindo uma palavra é natural, não é natural. Orar é natural, não tem nada. Na palavra de Deus, deixa eu te dizer, na palavra de Deus, dentro do reino de Deus não existe nada de natural. Aleluia. O nosso natural, o nosso intelecto natural, ele é influenciado por aquilo que está dentro de nós, que é sobrenatural, irmãos. Você concorda comigo? Amém. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que o Espírito Santo veio fazer? Foi enviado para convencer, preparar e levar para Cristo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e irrepreensível. Aleluia. Isso é o papel do Espírito Santo. E eu quero te dizer que ele está conseguindo e fazendo um bom trabalho na sua vida, sabia? Você está ouvindo a palavra, você está crescendo na palavra, você está se submetendo à palavra. E nisso, queridos, nessa atitude, nesse sentimento, você está crescendo. Não pensa que você está parado. Amém? Não pensa que você está parado, mas se esforça, queridos. Busca Deus, mergulha em Deus e você vai ver um Deus poderoso se manifestando através da tua vida. Não fica olhando para baixo. Não fica olhando para trás. Aleluia. As pessoas que vivem assim são pessoas que não têm esperança. São pessoas que não vislumbram um Deus poderoso que é o seu Pai, sabia? Então você pode levantar a sua cabeça todos os dias e saber que Deus é contigo, meu querido. Você pode levantar a sua cabeça hoje e saber que tudo vai dar certo na sua história. Você pode se levantar por dentro e não ficar deitado e dizer, olha, Deus é comigo e eu vou conseguir. Aleluia. Não pensa, rapaz, 2014 eu acredito que vai ser do mesmo jeito que foi 2013. Eu digo para você que não vai ser.
Vai ser muito melhor, irmãos. As promessas de Deus são promessas grandes para mim e para você. Então se agarra nessas promessas e diz, rapaz, meu 2014. Aí é a sua parte. O meu 2014 vai ser diferente. O meu 2014 vai ser um tempo abençoado. O meu 2014 vai ser um tempo de aumento. O meu 2014 vai ser um tempo de mais de Deus na minha vida. Aleluia! Vai ser assim, queridos. Por quê? Porque Deus te ama. Por quê? Porque Ele te comprou. Porque Ele já pagou o preço por tua vida, irmão. Você não precisa mais ficar triste porque Ele já pagou tudo por você. Aleluia! Oh, glória! Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Aleluia, versículo 27. Efésios capítulo 5, versículo 27 diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Diga assim comigo, santo e sem defeito. Você não tem defeito de fabricação nenhum, sabia? Você é perfeito aos olhos do seu Pai. Como diz nosso pastor Eduardo, se Deus tivesse uma carteira, sua foto estaria nessa carteira, porque Ele te ama e te vê perfeito demais, irmão. Amém? Estou te dizendo isso para que você possa se alegrar, irmão. Eu não quero, como eu te falei no início, não estou com pretensão de te ensinar nada, mas só te mostrar uma verdade que já foi estabelecida por Deus lá atrás. Não foi hoje, não é ideia de Deus agora. Ele já foi com a tua cara lá atrás, irmão. Ele já pensou em você lá atrás. Ele já te viu feliz lá atrás. Ele já te viu abundante lá atrás. Aleluia! Olha como Deus é. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é isso? A palavra diz, se você for ver lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que essas coisas do Antigo Testamento, esses cerimoniais, são sombras de uma realidade. Nós também lemos isso em Colossenses. Aí preste atenção. Quando Adão pecou, o que foi que Deus fez? Deus preparou tudo e profetizou dizendo que viria alguém que iria pisar a cabeça do diabo. Não foi assim? Preparando o que? A vinda de um cordeiro, de um Deus maravilhoso para nos salvar. Aí se você for parar para pensar, Deus ele era aqui. Mas no futuro ele diz, hoje, quando ele apontou para o futuro, ele apontou um Cristo que viria. Vocês estão me entendendo? Dá para entender o que eu estou dizendo? Ele apontou para um Cristo que viria, coisas que iriam acontecer na história da humanidade, para hoje, no presente, se concretizar em Jesus. Quando Jesus veio e que ele ressuscitou, ele levou tudo de ruim. Ele levou a morte, ele levou a doença, tudo de ruim, queridos. Você hoje é uma pessoa para viver uma vida abundante, viver uma vida feliz, viver uma vida de pessoa curada, porque ele fez por você. Porque ele sofreu por você. A palavra diz que ele se fez pobre para que você fosse para que você fosse feito rico. Quase que não sai, meu amigo. Ele se fez pobre para que você fosse feito rico. É assim que a palavra de Deus diz. Eita, rapaz. Aleluia. Se fez pobre para que você fosse feito rico. Rico. O diabo não vai nos segurar para dizermos essas coisas. Rico. Você foi feito rico. Diga assim, eu fui feito rico. Diga assim, eu sou rico. Diga de novo, eu sou rico. Diga, eu sou rico. Aleluia. Aleluia. Você é rico, queridos. Você é rico. Aleluia. Isaías, não precisa abrir lá. Eu vou ler para você. Isaías capítulo 61. O que é que a palavra de Deus diz a respeito de veste de louvor, irmãos? Para pôr em Sião, para pôr sobre os que estão em Sião, de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Você se vê nessa realidade hoje? Você se enxerga nessa realidade, querido? Alegre, feliz. O teu final, ou o final da tua existência, quem escreve é Deus, irmãos. Não sai daqui pensando assim, eita, coitadinho de mim. E agora? E agora? O que vai acontecer? Não, não pensa essas coisas. Se coloca na posição de vencedor. Veste de louvor. Olhe de alegria. Olha, você precisa manifestar essa alegria na sua vida, rapaz.
Você não pode sair por aí triste, nem murmurando da vida, não, nem reclamando das coisas, não, porque Deus ele já pagou esse preço por você. Você não pode pensar, rapaz, mas até agora não aconteceu na minha vida o que eu precisava que acontecesse, mas vai acontecer. Aleluia. Se você se posicionar em Deus, queridos, eu te digo, vai acontecer. Se você disser, Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente, eu te garanto, os resultados dessa palavra, elas vão acontecer na tua vida. Aleluia. Sabe que às vezes nós pensamos assim, rapaz, eu queria que Deus fizesse, eu gostaria que Deus fizesse por mim. E você está fazendo por você? Porque Ele já fez tudo, irmãos. A Bíblia diz, tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos abençoou. E você está fazendo o que com isso? Aleluia. Quais são as suas posições? Porque, querido, se você ficar fazendo a mesma coisa, ou na mesma posição, é onde você vai estar. Você não vai se mover. O reino de Deus é um reino dinâmico. É um reino de avanço, queridos. Tudo que foi feito por Deus, tudo que foi pago por você, foi para que você pudesse avançar. Sabe que antigamente você não poderia avançar? Porque você estava preso no pecado. O pecado, ele prende. O pecado, ele te traga para o inferno, mas Deus, ele te livrou do que era mortal e te deu uma possibilidade de você avançar. Ele não vai mais avançar por você, porque o que tinha para fazer, ele já fez. A sua parte agora, querido, é avançar. Tomar posse de uma realidade. Que realidade? Jesus Cristo na sua vida. É real para mim. Eu não vou mudar a minha confissão, não vou mudar a minha visão, mas é real para mim. O sacrifício da cruz é real para mim. Eu sou curado, eu sou próximo e sou abençoado, então eu vou avançar. Nos teus projetos avança, querido. Na tua vida avança, não fica paralisado não. Aleluia. Avança, queridos. Em você existe um poder, queridos, que é muito forte e um poder tremendo de Deus para que você possa conquistar. O que foi que Deus disse a Adão? Domine. O que foi que Cristo concretizou na cruz? Domínio, meu irmão. Ele expôs o pecado, ele triunfou sobre tudo isso na cruz e entregou para mim e para você. Mas qual é a posição que você vai tomar de hoje em diante na sua vida? Posição de vitorioso. Posição de vitoriosa. Essa é a tônica dessa ministração. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Uma realidade para mim e para você. A realidade de Cristo, irmão, na nossa vida é realidade de abundância. É realidade de felicidade para você. Você não precisa viver deprimido. Aleluia. E agora o que vai acontecer? Não. O que vai acontecer são coisas boas. O que vai acontecer na tua vida, irmão, são coisas que vão te levar a sucesso, sobre sucesso, sobre sucesso, sobre sucesso, e em cima de sucesso, em cima de provisão, em cima de paz e de poder de Deus na tua vida e da tua família. Mas se você não acreditar nessas coisas, queridos, porque o reino de Deus ele se move por fé. Sabia? O reino de Deus não se move por vontade. Não, não é por vontade. Existem coisas que Deus falou e tem falado conosco, mas para que você aplique sua fé. Se você não aplicar a fé, não vai funcionar. Por mais que o pregador chegue aqui, fale, 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 fique de boca seca, mas se você não aplicar sua fé, não vai funcionar. Se você não acreditar nessa realidade, não vai funcionar. Deixa eu dizer isso para você. Mas você não é desse tipo de gente. Você não é daquele que retrocede. Você tem um espírito de ousadia. Você tem o Espírito de Cristo em você. O Espírito Santo habita em você. Ele te conduz em triunfo. Você é aquela pessoa que Deus chamou para triunfar, queridos. E para te colocar em lugares altos. Pastos verdejantes, irmão. Essa é a tua realidade. Essa é a tua realidade. Pensa sobre essas coisas para 2014. Uma nova realidade na minha vida. Qual é a realidade? Que Cristo em mim é a esperança da glória. Aleluia. Deus já preparou tudo para mim e para você. E o que Ele preparou são coisas boas, irmãos. Coisas boas. Diga assim comigo. Coisas boas. Aleluia. Nós estamos perto de encerrar. Mas antes de encerrarmos, eu queria que você abrisse em Hebreus, capítulo 9. Preste muita atenção no que vai ser falado aqui. E nós vamos fechar essa situação de figuras. A partir do versículo 11 de Hebreus. Todos acharam?
Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não constituído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Pule para o versículo 14. Vamos continuar no versículo 12. Não por intermédio de sangue, de bodes e de novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, conquistando eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão na cerimônia, os que estão cerimonialmente impuros, os santifica, de forma que os tornam exteriormente puros. Versículo 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte e para que sirvamos a um Deus vivo. Deixa eu te falar uma coisa. Na antiga aliança existia um sumo sacerdote. Diga assim comigo, sumo sacerdote. Essa pessoa, uma vez por ano, ela se apresentava no Santo dos Santos com sangue de animais, para apresentar aquela oferta como para purificar ou para cobrir o pecado das pessoas. Uma vez ao ano, ele fazia isso. Mas aqui mostra que Jesus Cristo, aquilo é uma figura de Jesus. Aqui mostra que Jesus Cristo, ele foi feito duas coisas nesse versículo 14. Ele tanto foi sacrifício, como ele foi sumo sacerdote. Ele cumpre duas figuras, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que foi sacrificado na cruz, se ofereceu a si mesmo, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então, como sumo sacerdote, ele pegou o seu sangue e foi na presença do Pai apresentar, mas não simplesmente para cobrir os nossos pecados, mas para purificar a nossa consciência de todo o pecado, de todo o vestígio e acúmulo de imundícia que nós tínhamos, queridos, que desagradava a Deus. Então hoje você é filho de Deus, eleito de Deus, tudo se cumpriu em você, através de Cristo. Aliás, tudo se cumpriu em Cristo para você e para mim. Aleluia! Tudo foi cumprido, tudo foi pago, queridos. Isso é uma realidade que ninguém vai mudar. Pessoas podem se levantar para dizer que Deus não em Cristo ele não nos redimiu. Pessoas podem dizer que essa palavra está corrompida, mas eu quero te dizer que essa palavra é real, ela é genuína, ela propiciou salvação para mim e para você, ela nos vai levar para o Senhor de volta, queridos. Um dia Jesus vai vir nos buscar e esse Espírito Santo que está escrito nessas escrituras aqui, é Ele quem vai nos apresentar diante do Senhor, queridos, imaculados, santos e irrepreensíveis. Por causa de quê? Porque Cristo, ele já foi o teu sacrifício na cruz e ele já te limpou de todo o pecado, queridos. Você hoje é purificado de tudo, você é eleito de Deus, você é filho de Deus, irmão. Aleluia! Você precisa se alegrar com essas coisas todos os dias da sua vida. Quando se apresentarem algumas situações para você, se lembra, você é filho de Deus. Se lembra, Jesus ele já pagou todo tipo de preço por você e você tem como viver uma vida santa nessa terra, irmão. Aleluia! Você tem como viver uma vida santa nessa terra, porque tudo foi pago por você. Tudo foi feito por você, para esse tempo que se chama hoje, irmão. Aleluia! Ele apresentou o sangue dele para você, para te purificar de todo acúmulo de mal, de todo tipo de pensamento, todo tipo de coisas que te conduziam à morte antigamente. Porque sabe o que é que o pecador faz? Ele gosta de pecar. O DNA do pecador é pecar, ele gosta de pecar. Mas o Filho de Deus não é assim, você é assim. Como é que o Filho de Deus age quando comete um erro? Ele sente tristeza, ele se arrepende e não faz mais. Por quê? Porque é esse Espírito que nos purificou de tudo que é ruim, queridos, que está dentro de nós e nos sinaliza quando estamos andando no erro. Mas o que precisamos fazer é nos consertar. É viver uma vida santa. É viver uma vida reta. É viver uma vida que agrada a teu Pai. Porque o preço que ele pagou foi muito alto. Tudo que ele preparou, queridos, desde a fundação desses séculos, preparou para você hoje. Para que você tivesse uma vida abundante. Para que você tivesse uma vida feliz. Para que você tivesse uma vida vitoriosa. Não esquece dessas coisas. Não esquece dessa realidade. Jesus é uma realidade certa de Deus para mim e para você. Quando você for participar dessa ceia, lembra disso.
O sangue de Jesus, ele te purificou de todo o pecado. O corpo de Cristo moído naquela cruz no Calvário, ele tirou todo o mal, ele tirou tudo que era doença da tua vida. Então hoje é uma realidade diferente, irmão. Hoje é uma realidade na tua história diferente. Eu só gostaria que você saísse daqui com esse pensamento no teu coração. Existe uma nova realidade na minha vida. Mas eu já sabia de tudo isso que você falou, não tem problema não, mas deixa no teu coração guardadinho. Quando chegar amanhã que alguma coisa quiser se levantar, lembra disso. Existe uma nova realidade na minha vida. Quando pessoas chegarem para você para dizer, rapaz, essa Bíblia não é verdade não, você vai dizer, rapaz, tu chegou atrasado. Porque é verdade, a palavra de Deus é verdade, completamente verdade, sem mistura nenhuma. Eu acredito na palavra de Deus. Ela é a fonte de vida e de verdade para a minha história. Ele me redimiu, ele me resgatou do mal. E hoje eu sou feliz porque ele me deu veste de louvor em vez de tristeza. Ele me fez rico, ele me cobriu de riqueza. Ele me redimiu, ele me fez mais do que vencedor por causa do resgate da cruz. Aleluia. São essas coisas, irmãos, que nos firmam numa verdade. Nós não podemos, como igreja, como filho de Deus, ficar titubeando. Alguém fala alguma coisa e você rapidamente se inclina para tentar dar ouvidos àquilo. Não, não pense nessas coisas. A palavra diz muitas vezes que, a palavra fala que muitos enganadores se levantarão nesses últimos dias. Mas eu te digo, fica com a palavra. Espírito enganador vai se levantar. Ou tem se levantado para enganar os eleitos, mas você não vai ser enganado. Porque você está firmado nessa palavra. Olha, medita nessa palavra. Nós estávamos no culto lá na igreja de Intermares ontem, Marisete ministrando, ela falando sobre você receber muito da parte de Deus, ou você receber plenitude de Deus através da sua busca pela palavra. Onde ela falou sobre não sermos crentes preguiçosos. Nós não podemos estar aqui somente nos domingos ouvindo essa palavra e durante a semana não nos alimentarmos, irmãos. É muito pouco. Nós precisamos amanhã, depois de amanhã, termos um tempo de qualidade com o seu Pai, em oração e em busca dessa verdade. Tudo aquilo que for falado, queridos, para você, por qualquer pessoa, confere na palavra, confere na Escritura para saber se é verdade. Amém? São essas coisas que vão nos firmar. Sabe? Porque Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter algumas aflições, mas tenham bom ânimo. E sabe que muitas vezes quando nós estamos totalmente envolvidos com coisas do mundo, ou com as coisas do nosso dia a dia, com coisas que vêm, até mesmo lícitas, coisas lícitas do nosso dia a dia, do nosso trabalho, coisas corriqueiras, se nós não estivermos centrados em Deus, sintonizados no nosso Pai, que essas coisas elas meio que nos abafam. Elas querem abafar uma verdade de Deus na nossa vida, mas a proposta de Deus para mim e para você é que quando essas coisas se levantem, você fale a palavra. Você fale da sua realidade. Qual é a sua realidade? Que Cristo está em você. Que a palavra está em você. Como foi que Cristo venceu o diabo? Com a palavra. Essa palavra está onde? Está em você. O que é que a Bíblia diz? Porém que se diz, a palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Fala a palavra. Vive essa realidade intensa em Deus. Olha, 2014 é um tempo de você viver intensamente em Deus. Jenny falou ontem, olha, é um tempo de aceleração. Mas sabe como é que vai ser acelerado? Quando você mergulhar na palavra. Novas coisas vão saltar dessa palavra para você. Coisas que estavam lá, que você já tinha lido a Bíblia e não tinha reparado, mas o Espírito Santo vai fazer saltar na tua vida. E sabe que quando vem uma palavra dessa para você, meu querido, quando o Espírito Santo salta uma verdade dessa para você, ela muda a tua história. Um versículo apenas. Basta apenas um versículo revelado para você pelo Espírito Santo. E você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai ver que ele vai te impulsionar para frente de uma forma muito mais acelerada. Por quê? Porque está sob uma inspiração. Você vai estar caminhando debaixo de uma inspiração. Não uma inspiração natural, mas uma inspiração sobrenatural. Inspiração de quê? Da palavra. O Espírito Santo, ele inspira essa palavra. O Espírito Santo, ele dá vida a essa palavra. E é essa palavra que te sustenta, queridos. Amém? O que é que a palavra de Deus diz? Que os israelitas comeram maná, que desceu do céu. Mas o que é que Jesus fala? Eu sou o pão vivo, que desce do céu. Amém? Palavra e Espírito. Palavra e Espírito, queridos. Amém? Então fica firme nisso, irmão. Para esses dias, fica firme nessa realidade. Olha, não é uma história qualquer. Ah, exato, o tipo de Cristo é uma figura, uma sombra.
eram sombras de uma realidade que vivemos hoje. Essas sombras, ou essa figura de linguagem, vamos dizer assim, aquilo que eu falei do Antigo Testamento para você, como uma sombra do Novo Testamento, não é uma história qualquer, mas é mostrando que existe uma realidade que nós precisamos desfrutar. O que aconteceu com Rebeca? Você percebe Rebeca tendo folga na Bíblia? O que aconteceu com a vida dela? Multiplicação, abundância, lugares de morada seguro. Aonde eles estavam seguros. Amém? Ele estava com Isaac, o seu marido. Nós estamos com Cristo em nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa, querido. Amém? Descansa. Confia nele. Confia teus planos a ele. Você está seguro. Amém? Você está tão seguro que você nem pensa, nem imagina. Olha, somente descansa. Descansa nele. Não fica aperreado, como nós dizemos na minha cidade. Não fica agoniado. Não fica apavorado. Não tem medo de mal notícia. Porque será que amanhã vai... Eita, rapaz, eu vou começar a pensar numa coisa ruim. Porque quando chegar a mal notícia, eu vou estar preparado. Não. Para a tua vida vão vir só boas notícias. Mal notícia para você não vai bater na sua porta. E se bater, queridos, manda a fé abrir. Que ela vai ter que voltar. Ela vai ter que se dobrar a essa palavra. A palavra que está dentro de você, as circunstâncias, ela vai ter que se dobrar. Porque está em você a solução. Diga assim, está em mim a solução. Amém? Você recebeu alguma coisa hoje à tarde? Amém? Eu oro, irmãos, nessa hora por você. Para que essa palavra fique firme no teu coração. Para que essa verdade ela possa estar sendo lembrada por você todos os dias. Que você possa se alegrar. Não só por aquilo que Deus vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez por você. Desde os tempos da antiguidade, Ele mostrou que te ama. Ele deu provas infalíveis do amor dele por você. Provas infalíveis e provas perfeitas de que te ama. Então que essa verdade ela possa ficar arraigada no teu coração. Possa estar firmada em tudo que a tua vida, para onde a tua vida for direcionada por Ele, você se lembre. Se levantarem algumas circunstâncias, se levantarem ventos contra você, lembra da palavra, lembra do que Deus fez, lembra do plano perfeito de Deus para a tua vida. E sobre isso, você se firme todos os dias da sua vida. Sobre esse plano de perfeição, sobre a salvação de Cristo na tua vida, sobre o plano redentivo de Deus para você e para a tua história. Você tem um lugar certo. Você tem um lugar certo em Deus. Não esquece disso. Não esquece disso. Pastor. E como Deus é bom, amém, amados? Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos, no capítulo 23.